Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, quero aqui externar minha alegria pelo privilégio de estar aqui nesta igreja, trazendo a ministração da palavra de Deus. Venho aqui enviado pelo nosso pastor presidente, pastor Caetano Jorge Soares. Me sinto muito honrado com esse privilégio. Quero louvar a Deus pela vida do coordenador da área, pastor Israel Lucas, como também pela vida de todo o colegiado de obreiros que estão aqui nessa noite. Com certeza, todos eles estariam no ponto, como diz o nosso pastor presidente, com o dedo já dentro da Bíblia, no ponto de pregar, Acredito que todos hoje estariam já a esse ponto, mas aprove a Deus nos enviar nessa noite para trazer esta reflexão da palavra de Deus. Louvo a Deus por tudo, pela graça, pela misericórdia dele e agora pela sua palavra. Aqueles que trouxeram o exemplar da palavra de Deus, abram comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Mateus, capítulo de número 25. É uma leitura um pouco extensa, mas eu faço questão de fazer toda ela para facilitar a nossa compreensão nesta noite. Tocou um fundo musical bonito agora há pouco. Se quiser tocar novamente, pode ficar à vontade, tá bom? Também quero aqui nessa noite louvar a Deus pela vida do obreiro irmão Ezequias, Irmã Messia também, que eu já vi ali. Tive o prazer, a honra de trabalhar com eles ali na Luz da Aurora. É sempre bom rever os irmãos que nos receberam tão bem ali naquela igreja. Que Deus abençoe a família de cada um de vocês. Quem encontrou, diga amém. Olhe para o texto. Diz assim a preciosa palavra de Deus: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como também para vocês. Vão aos que vendem e comprem o óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Quantos podem glorificar o nome do nosso Deus? Queridos, eu prometo ser sucinto em minhas palavras e um tanto objetivo. Mas eu também gosto de pedir, a atenção dos irmãos emprestada, para que eu possa perceber que há um entendimento dentro daquilo que foi proposto nesta noite. Então, na medida que eu vou entendendo, que os irmãos vão compreendendo, eu já vou caminhando para o final da mensagem.
Se eu perceber que os irmãos estão assim um pouco alheios, eu começo a fazer voltas na mensagem até conseguir a sua atenção. Então, vamos juntos nessa noite ouvir aquilo que o Senhor preparou para os nossos corações atentamente. Olhe para a pessoa mais elegante e cheia de Deus que está do seu lado. Abra um sorriso para ela de crente que vai morar no céu. Crente que vai morar no céu anda feliz. Isso, agora diga assim para ele, diga assim para ela: Deus reservou a noite desse dia para falar aos nossos corações e renovar as nossas vidas. Quantos creem no renovo da palavra de Deus? Olhem para mim nessa noite e vamos para o que Deus colocou em nossos corações. A parábola das 10 virgens. Acredito que todos aqui nessa noite já leram ou já ouviram a respeito desta parábola. Ou por que não dizer das parábolas? Mas é importante nós atentarmos e olharmos para uma base cultural que existe dentro desse contexto, deste ensino que foi apresentado por meio de parábolas. Observem que todas as parábolas que são apresentadas à luz das Escrituras Sagradas, elas possuem um alicerce cultural. Se você observar a parábola da ovelha perdida, existe um alicerce cultural que assim traz o embasamento daquela mensagem. Por exemplo, o pastor, que representa aquele que cuida das ovelhas e que representa uma profissão muito conhecida naquela época, que era de extrema cultura, até mesmo passada de pai para filho. Então observe que a parábola da ovelha perdida, ela está alicerçada em cima de uma cultura daquela época, que era a cultura de pastorear as ovelhas. Quando nós olhamos também para a parábola das 10 virgens, nós percebemos que aqui também existe uma cultura apresentada naquela época. Qual é a cultura, irmão Júnior? A cultura do casamento. Mas se você observar, o casamento que é apresentado, ou que então nos mostra dentro da Escritura Sagrada, não era um casamento conhecido ou convencional como nós conhecemos nos dias de hoje. No casamento convencional que existe no nosso dia a dia, no meu, por exemplo, eu tive o costume, como sempre é de costume em todos os casamentos que celebramos ou participamos, em que o noivo entra para a igreja, os convidados também entram com ele. E a figura central daquele acontecimento, daquele casamento, não é o noivo. Porque observem que o noivo entra, mas é uma entrada normal. Ninguém observa o paletó do noivo. Ninguém observa a gravata que o noivo está usando. Ninguém observa o sapato dele. Pois a entrada dele é uma entrada simples no meio da igreja. O padrinho ou a madrinha também, quando entra, ninguém observa eles ou elas. Agora observem que a centralidade do nosso casamento convencional é a noiva. Tanto é que quando o celebrante pega o microfone, ou o cerimonialista, ele levanta a voz e diz assim: todos de pé, porque a noiva está entrando. Todo mundo fica de pé. E ainda tem aqueles que vão ao casamento, né? E parece que vão exclusivamente para observar as qualidades e os defeitos. Aí olham logo para o vestido da noiva, porque ela é a centralidade do casamento. Nossa, o vestido dela parece que não está tão, né? Faltou alguma coisa. Olha a cauda, olha o véu, olha o tamanho da manga, olha o tanto de pedra, olha o tanto de brilho. E começa-se as críticas. Começa-se aquela conversa entre aqueles que vão para criticar, né? E observam a noiva. O centro daquele dia é a noiva. Todo mundo vai olhar para ela, todo mundo vai observar ela. Então observem que aqui no nosso casamento convencional,
a centralidade é a noiva. Mas no casamento daquela época, a centralidade não era a noiva. Primeiro, não era o noivo que esperava a noiva. Era a noiva que esperava o noivo. Já começa a diferença daí. E dentro desse contexto que é apresentado o casamento daquela época, a cultura do casamento, ele se assemelha a um acontecimento muito precioso. E dentro do contexto desta parábola, alguns vão explicar e dizer que as virgens, elas vêm como uma explicação sobre os membros professos da igreja, à espera da volta de Cristo. Outros já aplicam essa parábola aos judeus remanescentes na tribulação. Existe uma grande divergência de entendimento sobre o contexto desta parábola, mas não é sobre isso que eu quero discutir com os irmãos nessa noite. Deixa esse contexto e essa discussão para os teólogos, para os escritores que se aprofundam ou buscam esta discussão diária. É porque em todos os entendimentos, seja ela aplicada dentro do contexto do povo remanescente ou dentro do contexto dos membros professos da igreja, todos eles só levam para um só ponto, que é a centralidade desta mensagem, que é a nossa atenção, o nosso alerta, voltada para o grande acontecimento. A centralidade é essa, é de trazer uma palavra, uma mensagem de alerta. Então observem que o tema central, ou que aponta esta parábola, ela vai sempre apontar para uma palavra de alerta para a igreja. Mas vamos voltar aqui para o contexto do casamento. Escute, diferente do nosso, como eu acabei de falar, a centralidade agora não é a noiva. A centralidade do casamento daquela época é o noivo. Não é o noivo que espera a noiva, é a noiva que espera o noivo. Se você começar a ouvir estas palavras nessa noite, você já vai trazer uma grande semelhança para o que nós, como igreja, esperamos um dia. Quem é a noiva aqui nessa terra? Quem é a noiva? A igreja. Quem é a noiva? Então quer dizer que eu, você, somos a noiva do Senhor. Então, baseado naquilo que nós estamos aplicando nessa noite sobre a cultura do casamento daquela época, isso implica dizer que agora a centralidade não é a noiva, porque a noiva está aqui, mas a centralidade agora é o noivo. A atenção da noiva é voltada para o noivo. A atenção daqueles que fazem parte desse corpo, igreja chamada noiva, é voltada para o noivo. Então eu quero perguntar nessa noite: quantos entendem que são noiva do Senhor nessa noite? Olhe para mim. Então a centralidade é o noivo. Quem espera é a noiva. Então o que nós estamos fazendo aqui nessa terra é só uma coisa: é esperar o noivo. Ele pode vir hoje, ele pode vir amanhã, ele pode vir na semana que vem, ele pode vir num próximo mês. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas nós sabemos que ele vem. O noivo vem. O noivo vem encontrar com a noiva. E a alegria desta igreja, a alegria daqueles que são chamadas e taxadas como noiva nessa terra, é a espera e a certeza que o noivo vem buscar a sua noiva. Mas o casamento naquela época era composto por dois momentos.
O momento em que o noivo vinha ao encontro da noiva. E daí, a noiva, quando ouvia o grito ou alguém anunciar o noivo está vindo, ela se colocava fora da sua casa, pegava a sua lamparina, ficava com ela do seu lado e aguardava o encontro com o noivo. E daqui a pouco o noivo começava a se aproximar dela. E ao momento em que ela ia se aproximando, que o noivo se aproximava da noiva, a palavra de Deus vai dizer que ela estava ali com a sua lamparina em suas mãos. Passa até desapercebido isso. Mas entenda comigo nessa noite. O que era que poderia simbolizar que a noiva estava ali na frente da sua casa esperando o noivo? Era alguma coisa que ela possuísse. E o que ela possuía era justamente a sua lamparina. A lamparina aqui dentro desse momento era uma luz. Ande pelo escuro. Quando você observa um foco de luz, você vai em direção a ele, porque a luz está lhe direcionando para aquele lugar. E quando ela pegava a sua lamparina, o noivo que já estava vindo, ele já vinha em direção à noiva, porque ele sabia que ali estava a noiva com a lamparina na mão. Se ela não estivesse com a sua luz, com a sua lamparina em mãos, ele não ia reconhecer ela, e nem tampouco ia entender que ali era a noiva que estava ali esperando. É por isso que existe a necessidade, aplicando agora para os dias de hoje, em que a noiva, enquanto estiver nessa terra, ela precisa brilhar. Ela precisa ser diferente. Ela precisa ter luz. E dentro desse contexto da lamparina, da luz e do azeite que é apresentado no contexto da parábola das 10 virgens, observem que esse contexto nos arremete a uma situação só, ao Espírito Santo. Por quê? Se você observar dentro das Escrituras Sagradas, o Espírito de Deus, ele é apresentado como sopro, como vento, como óleo e como azeite. E se o azeite acaba dentro das lamparinas, é impossível ter luz. O que eu quero dizer nessa noite? Se o Espírito de Deus se esvazia de dentro dos nossos corações, é impossível nós brilharmos nessa terra. Se o Espírito de Deus sair da sua vida, é impossível você fazer a diferença. Se o Espírito de Deus sair de dentro da tua casa, do teu lar, é impossível o teu lar ser diferente. Se o Espírito de Deus sair de dentro do coração do pregador, é impossível ele pregar a palavra de Deus como ele deve pregar. Se o Espírito de Deus sair de dentro da boca do levita, é impossível ele louvar a Deus como ele deve louvar. Agora, quando o Espírito de Deus está presente, não precisa falar bem, não precisa conhecer muito, não precisa cantar na última nota de entonação ou na melhor afinação que seja possível para ele. Quando ele abre a boca, a noiva começa a sentir a diferença. Quando ele começa a pregar, a noiva começa a sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Olhe para a pessoa que está do teu lado aí nessa noite. Pergunta para ele, pergunta para ela se ainda existe uma luz dentro do coração dele ou dela nessa noite. Pergunta, tem luz aí, irmão? Tem luz ainda dentro de você? Se tem luz é porque o Espírito ainda habita dentro da sua vida. Se o Espírito habita dentro de você, então quer dizer que você ainda pode levantar a mão nessa noite para glorificar a Ele, para exaltar a Ele, para bendizer o nome dEle, para glorificar o nome dEle nessa noite. Se o Espírito de Deus está dentro da sua vida, então adore a Ele nessa noite. Agora, se ela não tiver a sua lamparina, o que ela vai fazer? Ela vai procurar aonde tem, para não perder a oportunidade.
Porque no momento em que as imprudentes saíram para comprar o azeite, o noivo chegou. E quando o noivo chegou, foi se cumprir o primeiro momento do casamento. Qual é o momento? É aquele momento em que o noivo identifica a noiva, pega na sua mão, entra para dentro da sua casa. E quando ele entra dentro da casa da noiva, o ritual religioso se cumpre naquele momento. O sacerdote está lá, os pais estão lá, eles oram e abençoam aquele casamento. Mas quando se encerra esse primeiro momento, a cultura daquela época vai dizer que o noivo agora pega na mão da sua noiva e agora vai levar ela para onde? Adivinha? Quando eu casei, pastor, a minha esposa tinha uma residência, que era a residência dos pais dela. Mas quando ela disse sim no altar para mim, a residência que ela fazia parte, ou que ela pertencia, já não era mais a casa dela. A casa dela agora era a minha casa. Vocês entenderam o que eu estou dizendo nessa noite? Ela não pertencia mais àquele endereço, Rua da Faveira, não era mais. Agora o endereço dela era o mesmo endereço meu. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? E o noivo agora pega a sua noiva e vai levar ela para a sua casa. Que agora o endereço dela é na sua casa, a mesma casa um do outro. O noivo, ele vem buscar a sua noiva. Ele vem buscar a sua igreja. E você pensa que o seu endereço é aqui nessa terra, na cidade de Caxias, no estado do Maranhão ou no Brasil? Não é não. O teu endereço aqui nessa cidade é um endereço passageiro. Porque a tua casa e a tua morada não é nessa terra. A tua casa e a tua morada é no céu, aonde mora o meu Jesus. Ele vai vir buscar a sua noiva, vai cumprir o que está escrito na sua palavra, vai pegar na mão dela e agora vai levar para a sua casa, para Jerusalém celestial. Quantos acreditam nesta palavra nessa noite? Adore e glorifique o nome dele. Teu endereço não é esse, irmão. E isso me arremete a uma situação nessa noite. Sabe qual? Estava até pensando isso agora mesmo sentado aqui. Nós temos uma facilidade tão grande para chorarmos pelas coisas dessa terra. Nós temos uma facilidade tão grande para nos chatearmos pelas coisas dessa terra. Amizade mal correspondida, relacionamento mal correspondido, empregos que somos demitidos, situação financeira que não é boa, não ter um carro, não ter uma moto, não vestir a melhor roupa, não pegar o melhor sapato, a melhor gravata, a melhor escola, a melhor faculdade. Isso, quando nós não alcançamos, traz uma chateação para dentro da gente. Quando falta o dinheiro para comprar um lanche, a pessoa já começa a ficar murmurando: não tenho dinheiro para nada. Meu dinheiro, quando eu recebo, já é para entregar para os outros. Começa a lamentação. Tem gente que tira a própria vida quando a situação financeira aperta. Mas se ele conhecer esta palavra, ele não vai ter coragem de tirar a sua vida pelas coisas dessa terra. Sabe por quê? Porque o dinheiro passa, a casa, a mansão passa, o carro
passa, as roupas passam, amizades aqui nessa terra passam, relacionamentos acabam, frustrações chegam, tudo passa nessa terra, porque tudo é passageiro. Mas sabe o que é que não passa? A presença do noivo sobre as nossas vidas. A palavra de Deus não passa, a presença do Espírito Santo de Deus não passa, porque tudo isso é eterno. E eu quero te convidar nessa noite, sabe para quê? Para de olhar para as coisas dessa terra e comece a olhar para as coisas do céu. Se todo mundo chorasse preocupado de perder a sua salvação, como é que seria a igreja? Como nós seríamos que choramos pelas coisas passageiras dessa terra, se nós chorássemos preocupados em perder a nossa salvação? Ah, irmãos, seria tão diferente. Seria tão diferente as nossas vidas. Mas eu quero te convidar nessa noite a fazer um tratado com Deus, a deixar de olhar para as coisas passageiras dessa terra e a começar a olhar para aquilo que é eterno, para aquilo que não passa, para aquilo que nunca vai ter um fim, para aquilo que nós fomos convidados para participar, para aquilo que custou preço de sangue para nos colocar dentro desse plano que é o plano da salvação, para aquilo que custou a vinda do noivo para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite reunidos. Então nesta noite eu quero te convidar a levantar a sua mão e a começar a adorar, não as coisas dessa terra, mas adorar aquilo que é eterno, aquilo que está no céu, aquilo que foi preparado para a minha vinda, para a sua vinda. Somente adora isso nessa noite. Irmão, vem para um culto como esse, não quer falar em novas línguas, não quer levantar a mão para adorar, não quer chorar na presença de Deus. Por que, irmão, que tu não quer chorar? Ah, pastor, eu saí de casa, deixei problema, deixei dificuldade, deixei isso, deixei aquilo, não tinha dinheiro para abastecer o carro, para comprar uma peça. Irmão, esquece isso, se concentra somente naquilo que é eterno, naquilo que vai permanecer nas nossas vidas. E é o primeiro momento. Existe ainda um segundo momento. Qual é o segundo momento? É que o noivo vai pegar na mão da sua noiva, vai levar ela para sua casa. E quando chegar na sua casa, a cultura daquela época era em que o noivo agora apresentava um banquete para a noiva, uma festa. Irmão, é impossível você entender esta parábola e não começar a sentir a presença de Deus. Sabe por quê? Porque isso nos arremete à seguinte situação: o noivo vem buscar a sua noiva, vai levar ela para sua casa, e quando chegar na sua casa, vai ter festa lá esperando a noiva. É por isso que eu digo: culto é para ser comemorado como festa, culto é para ser adorado como festa, culto é para ser sentido como festa. Porque a festa que nós estamos vivenciando aqui nessa terra é só um ensaio para a festa que está preparada para nós lá no céu. É muito maior a festa que está lá em cima, preparada para a noiva. Aleluia.
Segura na mão da pessoa que está do teu lado, acorda ele, acorda ela. Olhe para ele, olhe para ela nessa noite e diga assim: não existirá mais dor, mais tristeza, mais agonia, mais enfermidade lá no céu, lá onde o Senhor e o noivo preparou um lugar para você. É por isso que aquela música diz que não haverá mais dor, mais tristeza, mais agonia, mais desespero. Só vai haver alegria na presença do noivo. Só vai haver alegria na presença do noivo. Se você está sentindo alegria nessa noite, se você está sentindo esta alegria nessa noite, comece a adorar a Ele, comece a glorificar a Ele nessa noite. O noivo está aqui nessa noite, o noivo está presente aqui nessa noite. Se você está sentindo essa presença, adore a Ele, adore a Ele nessa noite, adore a Ele nessa noite, adore a Ele nessa noite. Aleluia. O noivo está aqui nessa noite. O noivo está aqui nessa noite. Sinta a presença dele nessa noite. Receba o renovo dele nessa noite. Receba a presença dele nessa noite. Você chora pelas coisas desse mundo, então chore pela presença do noivo na sua vida nessa noite. Eu já vou encerrar, mas você precisa entender uma coisa: que você precisa guardar dentro de você nessa noite. Ô Joimar, com a sua autorização, posso pedir à igreja para ficar de pé? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu, como filho, eu cresci naquela expectativa de crescer, ficar adulto e ver a minha família construir alguma coisa para que lá na frente aquilo fosse a minha herança. Porque a finalidade daquilo que os nossos pais fazem aqui nessa terra é deixar para os filhos lá na frente. Ora, e quem é que não quer ter por herança uma conta cheia de dinheiro, uma casa boa, um carro bom? Todo mundo quer. As famílias brigam por herança. As famílias até se matam, se destroem
por heranças. Todo mundo quer, ninguém quer abrir mão. Mas se eles estivessem com a mensagem do céu cravada em seus corações, eles iam entender que tudo isso é passageiro, que tudo isso passa, que não adianta brigar, destruir a paz familiar pelos bens dessa terra, porque um dia acaba. E ainda mais, se a morte chegar primeiro para você, você vai e fica tudo aquilo que você brigou aqui nessa terra, para alguém brigar pelaquilo que você também deixou. E é por isso que eu quero encerrar estas palavras e esta mensagem nesta noite te dizendo uma coisa: a tua herança não é isso aí que tu está brigando, não. A tua herança não é os bens materiais dessa terra, não. A tua herança foi aquilo que Cristo sacrificou para te entregar como certeza. Irmãos, aleluia. Pega na mão do seu irmão para me encerrar nessa noite. Segura na mão dele, segura na mão dela nessa noite. Olhe para ele, olhe para ela, mesmo que você esteja chorando, glorificando, falando em outras línguas nessa noite, mas diga para ele ou para ela nessa noite, diga assim: a tua herança não é as coisas dessa terra. Diga: a tua herança é um céu de glória que foi preparado para a noiva que está aqui nessa noite. Diga para eles: não se alegre pelas coisas dessa terra, se alegre pela certeza e a convicção de que você vai morar no céu, no céu, no céu, no céu. Ei, a tua herança o ouro não compra, a tua herança a praga não come, a tua herança as coisas dessa terra não consomem ela. A tua herança é incorruptível, a tua herança. Então para que chorar pelas coisas dessa terra? Para quê? Para que chorar pelos bens materiais dessa terra? Não chore por isso, chore pelo céu. Crente que tem o Espírito de Deus na sua vida, ele ora pelo céu, ele prega o céu, ele fala do céu, ele se alegra pelo céu, ele clama pelo céu, ele olha para o céu, porque é o céu que interessa para a vida dele. As outras coisas vos serão acrescentadas. É o céu, irmão. Aleluia. E eu quero encerrar nessa noite orando por você. Feche os seus olhos aonde você está. Oh, aleluia. Aleluia. Aonde você está nessa noite agora, de olhos fechados, comece agora a mentalizar o céu sobre a tua vida. Comece agora onde você está, profetizar o céu sobre a tua casa, sobre a tua família. Comece a dizer: eu e a minha casa serviremos a Deus, porque nós queremos alcançar o céu sobre ela. Comece a olhar o céu para o teu esposo que ficou em casa. Comece a orar pelo céu para os teus filhos que não estão aqui nessa noite. Comece a olhar para o céu como objeto, como objetivo da sua vida. O céu é o nosso objetivo. Aleluia. Aleluia. Olhe para o céu nessa noite.
Chore por ele, clame por ele. E eu aproveito a oportunidade para perguntar se tem alguém nessa noite que deseja fazer parte desta família que vai morar no céu. Vem aqui nessa noite, vem entregar a sua vida, vem entregar a tua vida, vem voltar aos caminhos do Senhor para fazer parte dessa família que vai morar no céu. Aleluia, aleluia. Enquanto nós oramos, você tenha a oportunidade de vir aqui à frente. Feche os teus olhos, feche. Senhor meu Deus, meu Pai, aqui está a tua igreja nessa noite, que tem o desejo e a vontade de alcançar os céus, que tem como objetivo da sua vinda o céu, ó Pai, que tem a vontade de estar no céu, assim fazendo parte desse projeto, ó Deus. Que o Senhor possa alicerçar a vida de cada um deles, que o Senhor possa fazer com que eles não percam a alegria da salvação sobre o coração deles todos os dias. Meu Deus, traz a alegria da salvação novamente para aqueles que deixaram de olhar para o céu. Traz a alegria e o renovo do céu sobre a sua vida nessa noite, ó Pai. Nós oramos a Ti, ó Deus, nós clamamos a Ti nessa noite, ó Pai. Oh Deus, quer se reconciliar, estenda suas mãos para cá. Senhor meu Deus, meu Pai, aqui está esse jovem, ó Deus, que mais uma vez quer entregar a sua vida aos seus cuidados, para não perder o céu como objetivo da sua vida. Que o Senhor possa renovar o seu coração, ó Deus, que o Senhor possa renovar a sua vida, que o Senhor possa renovar a sua fé, que o Senhor possa tirar os embaraços dessa vida, para que ele possa continuar marchando em direção, ó Pai, ao céu de glória que o Senhor preparou para ele. Meu Deus, abençoe a sua vida, abençoe o seu coração, abençoe, ó Pai, a sua história. Assim também eu quero orar a Ti nessa noite, ó Pai, por todos que estão aqui. Levante a sua mão, você que está aqui nessa noite, para nós encerrarmos, levante a sua mão. Eu quero encerrar nessa noite te dizendo uma coisa. Melhor, você vai dizer para a pessoa que está do teu lado. Olhe para ele, olhe para ela, em nome de Jesus. Pode ficar até de frente, se for possível. E diga para ele ou diga para ela nessa noite: perca tudo. Perca o dinheiro, perca a fama, perca o sucesso, perca conhecimento, mas não perca o céu, que é a tua herança, é a herança da tua casa, é a herança da tua família, é a herança da tua história. Dê um abraço nessa pessoa nessa noite e diga assim: eu te espero te encontrar no céu de glória que foi preparado para a noiva nessa noite. Que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.